gente fala em radiestesia, a gente sempre tá imaginando o quê? Aquela varinha, né? Para que a gente possa procurar água, né? Mas a radiestesia, ela é uma habilidade. Ela não é assim, ai, será que algumas pessoas podem aprender radiestesia? Não, todo mundo pode aprender, porque ela é uma ciência, né? Além de ciência, ela é uma técnica. Então, quando nós trabalhamos o pêndulo, quando nós fazemos os exercícios com o pêndulo, quando nós convencionamos o pêndulo, nós vamos acabar estando conectado com ele. Então, a gente acaba tendo exatamente como se ele fosse a nossa outra consciência, né? Nós temos a supraconsciência e a consciência. Então, é como se ele trabalhasse a nossa supraconsciência e interligasse com a nossa consciência. Ele visa o quê? O que a gente faz com a radiestesia, né? E com o próprio pêndulo? Ele vai corrigir as alterações. Por quê? Porque ele é uma vibração. E todos nós trabalhamos com ondas e formas, vibrações, todos nós vibramos. Então, tudo que tem energia, tudo que vibra, o pêndulo, ele consegue fazer a mensuração. Eu sempre gosto de falar que, para a gente saber se realmente o pêndulo ele funciona, a gente tem que lembrar que nós somos quase 70%, né? Uma criança, 80% de água. Então, se você pegar algo elétrico e colocar na água, você vai perceber que ele vai ter ele vai dar choque, né? Então, isso quer dizer que nós também somos feitos de energia, mas não aquela energia elétrica, né? Por isso que o pêndulo, ele vai conseguir mensurar o ser vivo, porque o pêndulo ele não mensura só o ser humano em si. Você pode mensurar um animal. Hoje em dia todos nós temos um pássaro, um cachorro, um gato, né? Depende de cada gosto. E o animalzinho fica doente. Você pode mensurar, você pode estar vendo o que o seu animalzinho tem. E pode estar até dando um floral para ele, mensurando com o pêndulo, com a radiestesia, qual o melhor floral, qual a melhor comida para o seu animalzinho. Então, a radiestesia e o pêndulo, porque o pêndulo é o instrumento, né? Quando a gente fala em radiestesia, que é a prospecção da energia, a gente fala também do pêndulo, que é um instrumento, que é o pêndulo que vai nos dar o quê? A resposta daquilo que nós queremos, né? Vocês podem fazer bastante pergunta, que eu gosto, tá? Porque aí eu desenvolvo até melhor. Até aí tudo bem? Deu para vocês entenderem? Para quem não conhece, para quem está começando agora. Então, a radiestesia, ela não é de agora, né? Ela vem desde o século 17 ou até antes. E eles procuravam o quê? Exatamente a água. E também lembrando, né, que na radiestesia a gente sempre tem que ter o testemunho. Na época em que eles procuravam a água, normalmente eles colocavam um pouquinho de água no bolso, para que eles pudessem ter o testemunho daquilo que eles estavam procurando. Então a gente tem que lembrar que o pêndulo, ele faz o que? Ele faz um reflexo neuromuscular com o seu braço, tá? Então não tem mágica. O pêndulo ele não é mágico, não precisa ser médio, não precisa ter desenvolver qualquer dom, né? Porque ele simplesmente ele responde por ter vibrações. Agora, evidentemente que todo o nosso objetivo, a nossa intenção, né? Ela tem que ter. Porque se você for pegar um pêndulo e não tiver o teu objetivo certo e a tua intenção, o pêndulo não vai responder. E a radiestesia também não vai funcionar. Então, a gente usa onde, né, a radiestesia? A gente usa na homeopatia, na cura de cristais, na terapia floral, no reiki, na cura prânica, na terapia holística, nas mesas, né? Nas mesas radiestésica, radiônica, nos feng shui, nos tarôs. Então, existe uma infinidade na
Geo... Nossa, vai fugir o nome. Quando você vai medir as redes Hartmann e Curie, que é as medição de Fei Shui, você usa o pêndulo, que eu vou esquecer o nome do geobiologia. Obrigada, Fátima. Nossa, sumiu o nome. Bom, hein, Fátima? No final a gente vai ver quem tá me escutando, né? Então ele, olha, quando você vai na China, nós já vamos encontrar isso, gente, 2205 a 2197 antes de Cristo. O imperador Wu, ele já usava os raminhos de vara para a prospecção de água ou até adivinhação. Obrigada, Fátima. Então, ele já usava. Então, olha como é antigo a radiestesia, né? Aqui eu tenho o abade Alex Bowley. Ele desenvolveu o termo da radiestesia, né? Ele começou a ser considerada ciência como um método de medir energia, principalmente na medicina e na geologia, sobre o ponto de vista que a radiestesia não tem aquele tom de mágica e se torna uma forma conhecida e verificável. Então, o Abade Bowley, ele até viveu no Brasil, se eu não me engano, em Mato Grosso, desenvolveu muitos trabalhos com a radiestesia, foi um dos pais, né, da radiestesia como medicina, como homeopatia, como ciência. O que nós usamos, eu não vou estar hoje dando muita historinha. Mion, olha só quem está aqui, seja bem-vindo. Você vai querer também conhecer a minha mesa, olha que bom. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, ó. Nossa, tem gente bonitas aqui, muitas. Denise, olha, Danilo já estava aí, né? Eu tô falando e eu não tô olhando, mas que bom, fico contente com a sua visita. Mion também, ele tem várias mesas, também tem uma mesa muito bonita, ele trabalha com as terapias quânticas, né? Então, é uma pessoa também muito querida nossa aqui também, tá? Então, a radiestesia, o principal instrumento que nós vamos ter, a Denise também é minha amiga, minha aluna também, Cíntia. Então, a radiestesia, o principal instrumento da radiestesia vai ser o pêndulo. Então, ter o pêndulo é tudo que nós vamos fazer na radiestesia, nós vamos ter que estar com um pêndulo. Aí vocês podem perguntar assim para mim, olha, mas que tipo de pêndulo eu tenho? O pêndulo que vocês gostarem. É aquilo que mais identificarem com vocês. Eu sempre falo que eu ganhei o meu pêndulo de uma amiga minha que trabalha com radiestesia há mais de 20 anos, que é esse egípcio aqui. Eu tenho vários outros pêndulos, de cristal, de metal, mas o que eu gosto de trabalhar é com esse, né? Então, a gente tem que estar se identificando com o pêndulo. Aquele que a gente se identificar é o que a gente vai trabalhar. Então, às vezes, você vai quer trabalhar numa área mais curativa, e a pessoa está precisando de uma cor que você quer puxar essa cor, aí você trabalha os cristais. Trabalha na cor verde, na cor rosa. Você vai trabalhar o Fei Shui, você pode trabalhar com a esfera, né? Você vai trabalhar o mapa, você pode trabalhar com aquele que você coloca um testemunho dentro. Então, cada pessoa vai ter o seu momento e vai falar assim, não, esse é o que eu quero trabalhar. Porque, na verdade, o pêndulo vai ser você. Então, você tem que gostar do pêndulo. Quando a gente começa a radiestesia, a gente tem que treinar o pêndulo. Não, Lourdes, é o que eu te falei. Eu adoro pêndulo, então eu ganho muito pêndulo, às vezes eu compro porque eu acho bonito, mas o que eu uso realmente é que eu fiquei anos só com esse egípcio que eu te mostrei aí.
Então, o pêndulo, você no começo, você tem que carregar ele com você, você tem que deixar ele próximo de você, você tem que estar fazendo exercício com ele todos os dias, 5 minutos, 10 minutos, sempre, isso durante uns 15 dias, um mês, você tem que fazer isso, para que o pêndulo seja você, para que carregue as suas energias exatamente no pêndulo, para que você possa estar trabalhando. E pêndulo a gente não empresta, tá? Ele não pode ser emprestado, porque ele é seu. A partir do momento que você empresta para alguém, você está carregando com a energia do outro. Então, ele tem sempre que estar com você. Então, no começo é bom mesmo que você esteja com ele sempre. Eu, normalmente, até na minha bolsa tem um. Quando a gente começa a trabalhar com o pêndulo, porque quando eu falo radiestesia pendular aqui, eu vou dar enfoque bastante no pêndulo. Então, o trabalho que a gente faz na radiestesia pendular é ensinar a usar o pêndulo. É vocês terem a segurança que, independente de qual trabalho que vocês façam, vocês consigam usar o pêndulo sem nada, somente olhando para ele, tá? Limpar o pêndulo, Adriana, vai de cada um. Tá? Existem várias vertentes. Eu também, viu, Juliana? Existem várias vertentes, tá? Cada uma com a sua linha. Então, uns falam, olha, cada momento que você usar o pêndulo, você dá uma batida na mesa. Cada momento que você usar o pêndulo, você enterra, põe na terra. Tem um vaso e põe na terra. Então, isso é cada vertente. Então, eu acho assim, falar assim, olha, faça ou não faça, eu, em particular, o meu, esse que eu mostrei para você há mais de 25 anos, às vezes eu dou uma sopradinha nele, mas eu nunca limpei, nunca lavei. Quando é cristal, eu jogo uma aguinha de vez em quando. Mas tem gente que não faz isso. Então, vai ser de cada pessoa e de cada, assim, cada lugar que você vai trabalhar, né? Então, depende da linha que você vai trabalhar, ele vai te dar o enfoque de estar limpando ou não. E vai da tua intuição também. Eu acho que deixar mais pela tua intuição seria bem melhor do que te falar assim, olha, você coloca no sol, depois você tira, coloca na lua cheia, aí depois... Às vezes a pessoa não tem tanta paciência assim, né? Ou então, cada vez que você vai fazer um trabalho, você vai lá e fica batendo ele, né? Então, cada um vai fazer da maneira que achar melhor, né? Quando vocês começam... Deu para entender, Adriana? Olha, o agulha, Adriana, ele é muito bom para trabalhar as mesas, viu? Porque ele é pequenininho e quando você pede para ele ir em algum lugar, ele vai diretamente, você consegue visualizar diretamente onde você vai. Mas você pode trabalhar ele em todo o teu trabalho de radiestesia, de mesa, ou pessoalmente. Pode estar trabalhando ele sim. Então, até mais difícil, quando é metal, é até mais difícil para limpar, né? Por isso que eu estou te falando também. Ele carrega, ele não carrega tanto assim, ele não fica tão impregnado, né? Então, sempre dá uma passadinha de pano, não custa nada, né? A gente faz isso na casa da gente, né? Então, quando a gente começa a aprender a radiestesia, a convenção é necessária, tá? Depois vou até abrir a câmera para vocês, para estar mostrando para vocês, né? Então, durante uma semana ou 2 semanas, vocês vão estar fazendo essa convenção. Existem pessoas, por exemplo, a minha convenção feita é vertical e horizontal. Há pessoas que fazem a convenção no horário anti-horário. A Denise, que é minha aluna, que foi minha aluna presencial, nós temos uma amiga que ela só faz a convenção dela horário anti-horário. Nós estávamos trabalhando a mesa e eu não conseguia fazer a mesa porque, na verdade, o pêndulo ele respondia sim e não e ele fazia horário e anti-horário. Aí nós paramos e perguntamos para ela, você também está fazendo junto? Ah, eu tô questionando. Então, quando nós temos a nossa convenção, o pêndulo vai responder com a nossa convenção, tá?
Então, quando você vai fazer a primeira convenção sua, você vai lá fazer primeiro lá o horário e anti-horário. Esta é a convenção que você vai fazer durante 2 semanas. Aí você não faz o vertical horizontal. Ou você faz uma ou você faz outra. Depois de muito tempo que você estiver habituada, aí você pode convencionar as duas maneiras para ser usada. Mas a princípio, ou você convenciona uma ou outra para o teu pêndulo começar a te responder. No começo também, às vezes vocês falam assim, nossa, mas ele gira muito forte. Às vezes o de vocês, oi Cláudia, seja bem-vinda. O pêndulo de vocês no começo pode não balançar muito. Ele pode te responder fraquinho, é normal, pessoal, normal. A velocidade do pêndulo não quer dizer nada, tá? Simplesmente é a maneira em que você trabalha. Ele vai responder conforme a energia dele, tá? Também nós temos na radiestesia o aurímeter, que mede a aura, né? E também pode fazer a prospecção na casa. Tem o dual hall, que ele mede também, ele faz... Oi, Helena, boa noite, seja bem-vinda. O dual hall também faz a prospecção da casa e também faz toda a medição energética nossa, né? Também é muito bom de ser usado. Minha internet não cair, tá bom. Quando começa assim, ir devagarinho, devagarinho, quase não. Então, existe, né, os outros equipamentos que ajudam na radiestesia, quando a gente também trabalha sem ser na mesa, né? Rosemary, seja bem-vinda. Não está indo minha apresentação. Pode perguntar aí que eu vou ter que... Deixa eu voltar para ver se vai. Então, aí vocês podem falar assim para mim, mas pêndulo é só esse que a gente compra? Não. O pêndulo a gente pode ser feito até com anel. Porque o pêndulo aqui é uma massa, né? Você pega um fiozinho, põe até aquelas coisinhas de pescar, para pescar peixe, né? Aquele chumbinho. Você faz um pêndulo com um chumbinho de vara. Então, hoje em dia é que nós temos pêndulos cada vez mais bonitos, né? Então, fica até melhor comprar do que fazer. Mas, antigamente, até com uma corrente a gente fazia, né? Eu vou dar uma parada para ver se ele... Ó, ele não tá parando, não tá indo. E vocês estão me ouvindo? Ou travou? Sim. Então, tá. Pelo menos isso ele deixou, né? Ó, a gente tem uma pastinha, tá? Vamos tentar mostrar para vocês. Todo mundo tá vendo? Já que eles não deixaram passar lá. Bom, então vamos começar com o pêndulo, né? Antes de qualquer coisa, né? Então, o que nós temos de como radiestesia? Sempre o pêndulo, né? Então, esse é o pêndulo que eu falei para vocês, que eu já ganhei há mais de 20 anos. Que é o que eu gosto de trabalhar. Então, quando a gente começa a fazer alguma coisa, normalmente, ou a gente usa a pirâmide, que é para o ponto 0, né? Ou a gente usa a mão. Normalmente, eu gosto de usar a mão, que é para a gente conectar o nosso telúrico com o nosso cósmico, tá? Então, eu ponho o pêndulo bem aqui, ó, na palma da mão. Viro ele. Ponho ele aqui no meio da minha mão ou da mão de vocês, tá? Até ele dar a conexão. Olha, ele deu a conexão. Significa que o meu pêndulo agora ele tá ligado entre o telúrico e o cosmo, entre a terra e o céu. Então, o que eu trabalho, a minha corrente de trabalho seria essa. Tem gente que vai ter a corrente aqui, outros aqui. Normalmente eles falam de 6 às 10.
Mas para a gente saber qual é o tamanho da corrente que nós vamos trabalhar, sempre a gente faz isso. Se você for pegar a pirâmide, você vai pegar a pirâmide aqui, vai colocar aqui e vai descer. Vai descendo ela, ou o pêndulo, até ele fazer a conexão, ó. Aí ele faz a conexão. Feita a conexão, aí vocês podem estar fazendo o trabalho radiestésico, tá? Então, este tipo de coisa é o que a gente mais vai trabalhar. Aí, nossa, eu não peguei, eu tinha deixado só lá, né? Que é o... Então, normalmente, o que você vai fazer? Se for vertical, você vai desenhar aqui. Nossa, tudo, você tá vendo? Não dá certo de um jeito, você tem que fazer de outra, né? Você vai botar uma setinha, tá? Aqui. Horizontal ou vertical. Se você for convencionar o seu pêndulo, para não, você vai convencionar ele no horizontal. Aí você vai vir aqui e vai falar para o seu pêndulo. Se for não, você vai fazer o movimento horizontal. Aqui, ó. E você vai treinar isso 1, 2, 3, 4, 5 semanas até ele responder. Quando vocês não têm, né? Vocês não conseguem, vocês estão começando agora, vocês vão chegar muitas vezes aqui. Melhorou, Lena? Que eu tinha saído. É como não passou nada, eu tive que pegar a folha, desenhar, né? Então, aqui, ó. Muitas vezes vocês vão chegar aqui e não vai sair do lugar, tá? Porque vocês vão estar assim, questionando. Ai, mas será que ele vai? Será que ele vai? Então, para que a gente possa estar fazendo algum trabalho na radiestesia, a gente tem que estar com a mente aberta. A mente aberta é no sentido de não estar com pensamento, tá? É estar acreditando no que você está fazendo. Então, se você está acreditando no que você está fazendo, você não precisa, mas tem alguma coisa que vai me impedir? Não, nada te impede. O pêndulo, ele mexe sozinho. Você deixa ele aqui, ó, ele vai mexer sozinho. Por quê? Porque a sua mão, ele já passa para a sua mão exatamente a energia. Então, aqui, ó, esse movimento que ele está fazendo é o horário, ó. Se eu mandar ele parar, ele vai parar. Aí eu venho aqui, eu quero, se for sim, eu vou na vertical. Ele vai responder. Aí eu posso falar para ele, mandou parar. Se for não, anti-horário, ele vai fazer isso aqui, tá? Então, para que ele possa fazer isso, gente, vocês têm que exercitar. Durante um mês, vocês têm que todo dia ir lá, pegar o pêndulo, tal, fazer o exercício. Depois de um mês, vocês vão estar tão acostumados que até a qualquer coisinha vocês vão estar lá com o pêndulo assim, olha, isso vai dar certo? Vocês vão estar lá. O pêndulo, ele não serve só para você tratar alguém. Ele serve para você perguntar as suas coisas também, né? Para você saber se você pode ou não fazer alguma coisa. Mas para isso tudo, você tem que estar o quê? Acreditando no que você está fazendo, tá? Na radiestesia aqui, quando a gente fala na pendular, nós vamos usar bastante o relógio. Tem uma pastinha, tá? Que eu montei. Então, a gente vai usar bastante o relógio radiestésico. Depois, a gente vai usar o biômetro de Bovis. Deixa eu... a limpeza de centro energético eu acho essencial. Então, a gente vai estar fazendo. Tá dando interferência? Olha, Adriana, eu acho que é a plataforma, viu? Muita interferência, melhorou? Aí aqui nós fizemos alguns gráficos em que a gente usa, para vocês terem mais segurança, nós usamos um apontador. Um apontador, ele pode ser um lápis, ele pode ser alguma coisinha de madeira. Para quê? Para que quando vocês estiverem mensurando alguém, vocês possam estar colocando o apontador e perguntando. Então, aqui na radiestesia, na pendular, vocês vão aprender a pendular com os gráficos de análise. Então, seja ele, Lena, eu acho que é da plataforma, viu? Seja ele psíquico, seja ele
como fala? Diagnóstico não, de influências, seja ele de sistemas, de órgãos. Então, nós vamos estar mensurando aqui exatamente o que o cliente tem sem estar em mesas, tá? Então, nós vamos poder estar mensurando qualquer coisa que vocês queiram do cliente. Exatamente aqui. E tudo que nós fizermos aqui, a gente vai estar com um apontador, que é exatamente para que vocês possam estar tendo mais segurança. Melhorou o som, Lena? Deu para vocês entenderem? Então, a radiestesia pendular, ela vai estar trabalhando a segurança de vocês, ela vai estar trabalhando o pêndulo, ela vai estar trabalhando... Não? Nossa, gente. Peraí. Vamos voltar aqui. Vamos ver se ele volta aqui na apresentação. Melhorou? Melhorou agora? É que se abre o vídeo, tem bastante gente, não tá dando. A apresentação ele não tá passando. Tá bom o negócio, hein? Agora tá indo, ó. Vamos ver. Aí dá mais pra... Agora melhorou o som? É por causa do vídeo. Ah, aqui o reloginho radiestésico. Então, o que a gente vai trabalhar no reloginho radiestésico? Agora fica melhor para vocês ouvirem, né? Agora não tá travando, né? Então, no reloginho radiestésico, normalmente, o que a gente vai trabalhar? A gente vai colocar o nome da pessoa aqui, sempre, tá? Perguntando se a gente pode ou não fazer o trabalho. Então, a gente vai estar aqui questionando. Este de 0 a 3 aqui é a sintonia fina dos cristais que a gente possa estar usando. Quando eu falo de centro energético, eu trabalho a figura humana, eu não vou trabalhar aqui. Aqui eu vou poder estar vendo qual a cor que ele vibra. Se eu trabalhar com fitoterapia ou com nutracêuticos, eu posso estar medindo aqui. Aqui eu vou estar trabalhando os segundos, né, os minutos que eu precisar. Aqui os dias ou as horas, e aqui a minha sincronicidade com o meu cliente. É essencial que nós tenhamos uma sincronicidade com o cliente. Então, o que é uma sincronicidade? É exatamente você saber se o seu cliente deixou você fazer o trabalho. Nós não podemos fazer nenhum trabalho radiestésico ou mesa sem que o nosso cliente não esteja sabendo. Então, tudo que a gente fizer na radiestesia, o outro tem que estar sabendo e tem que estar autorizando. Se ele não autorizar, o trabalho não chega até ele. Simplesmente acaba o quê? Cortando. É como se você tivesse as ondas, as vibrações e no meio acabasse a luz. Por quê? Porque a pessoa não está receptiva. Então, essa sincronicidade com o outro é essencial para que o trabalho tenha um fundamento, para que o trabalho seja efetivado. Sem isso, a gente não consegue trabalhar, tá? Aí vocês vão falar assim, ai, mas eu acho que passei tão mal com aquele cliente, ai, eu tô doente por causa daquela... Não, é porque a pessoa não estava querendo o trabalho, bateu nela e voltou. Se volta em vocês, volta da maneira que vier distorcida. Aí vocês vão passar mal, vocês vão se sentir cansados. Um trabalho de mesa ou de radiestesia, vocês não precisam sentir nada. Porque a partir do momento em que vocês tiram o nome da pessoa, vocês desconectaram com a pessoa. Então, essa de que eu passo mal porque eu fiz a mesa, é porque vocês não estavam bem. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de radiestesia, quando a gente vai fazer trabalhos de mesas, a gente tem que estar bem conosco mesmo. Não é estar bem no momento que você está fazendo o trabalho radiestésico ou de mesa. É você estar bem o tempo todo. É aquele orando e vigiando. Não é você brigando o dia inteiro, daqui a pouco você senta e fala assim, ai, agora eu vou fazer esse trabalho. Não adianta. O que vocês têm é a energia que vocês trouxeram durante o dia inteiro
de não boa, vamos dizer assim. Aí você faz um trabalho, passa mal. Foi por causa do cliente? Não, foi porque você não estava bem, brigou o dia inteiro, sentou e foi fazer um outro trabalho. Então, nós também vamos estar bem para que a gente possa estar dando a recepção ao outro, né? Então, aqui a gente vai trabalhar, né, sempre o decádono. O decádono é algo importantíssimo em qualquer lugar que a gente faça da radiestesia ou da mesa, porque é ele que potencializa tudo que a gente faz, tá? Ele, fora ele não estar na radiestesia ou como mensurador do teu cliente, ele também faz remédios, né? Ele é um gráfico que potencializa remédios, o seu testemunho. Então, sempre o testemunho a gente vai estar colocando sempre no decádono, porque ele que já vai estar trabalhando o nosso cliente, mesmo que a gente não faça nada. Aí aqui a gente vai estar mensurando, né? Vai colocar aqui. Aqui a gente vai trabalhar a bioenergia com o biômetro de Bovis, não outro reloginho. Que mais? Aqui é os gráficos de análise que eu falei para vocês. Então, normalmente a gente vai estar trabalhando no decádono, né? Com testemunho, com o apontador nas partes que nós vamos pesquisar junto com o pêndulo e sempre questionando se ele está subativo ou ele está superativo ou ele está subativo, para que a gente possa saber qual é o tratamento que nós vamos fazer no final, né? Aí seria aí a gente tem os gráficos, né, de recomendações. Aí a gente tem qual é a melhor recomendação e qual o melhor gráfico a ser trabalhado com o teu cliente. Caso não tenha aqui os gráficos que vocês precisam, pode ser pesquisado outros. Aí são os gráficos radiestésicos, cada um deles nós vamos estar explicando eles, trabalhando com eles para vocês, né? Para que vocês saibam qual o significado deles, como trabalhar com eles, como eles vão funcionar ou não perante a vocês, para que vocês possam estar trabalhando com o cliente de vocês. Na radiestesia pendular, algum questionamento? Ou já está todo mundo cansado? Só o Danilo tá ok? Então, no pendular é o pêndulo que é a mais importante para a gente trabalhar. Que a partir do manuseio do pêndulo é que a gente faz qualquer coisa que nós queremos, em qualquer lugar. Perguntas? Nossa, Danilo, acho que é só você, hein? Lourdes. Então aí, esse não cansa, né, Zezé? Aí a gente acaba o pendular, tá? Aí estão a história da radiestesia. Caiu, Juliana? A história da radiestesia. Cada passo do que é a polaridade, como trabalhar isso, nós vamos estar vendo na aula, tá? Então, a ênfase da radiestesia pendular é o uso do pêndulo, independente da onde vocês estiverem, tá? Oi, André, seja bem-vindo. André é meu aluno de mesa também. Então, o André ele faz a mesa, ele preferiu fazer a mesa, mas ele tá achando que precisa aprender mais o pendular, né, André? Você trabalha também na radiestesia, Lourdes. Não tem problema nenhum. Os pêndulos em si, hoje em dia, antigamente, Lourdes, tinha muito... se você fizer a inscrição semana que vem. Amanhã a gente tem a mesa, né? Na mesa tem, acho que 3 ou 4 alunos ou mais. Não, acho que são 6 alunos, né?
Nós estamos, acho que na aula 4, mas quem começa, por exemplo, amanhã na mesa, começa na aula 4, porque ele é sequencial, né? E depois ele volta para 1. Então, Lourdes, quando você fala de radiestesia clássica, você tem os pêndulos para cada um, né? Agora não, você pode usar normalmente o de peão. Também dá para você fazer normalmente qualquer trabalho. A Gamelinda, eu não entendi entre as mesas. Não entendi. Nenhuma, Danilo. É a maneira que nós trabalhamos. Cada pessoa que monta a mesa radiestésica, radiônica, é a mesma coisa, tá? Qual a diferença quando a gente fala radiestesia e radiestésica? Quando você fala radiestesia, você fala na percepção. A radiônica são os gráficos. Mas, na verdade, todo instrumento que você usa na radiestesia, você usa o gráfico. Então, é só a diferenciação de nome para você colocar, vamos dizer assim, um nome. Como o seu é Danilo, o meu é Ivanice, né? Então, é o que eu vou explicar para o Danilo, a Gamelinda. Cada pessoa tem um fundamento na sua mesa, um método de trabalho, vamos dizer assim, né? É como na escola. Cada professor, cada matéria tem uma metodologia, né? Então, cada um monta uma mesa de uma maneira de... eu acho melhor assim, tanto o Danilo ou a Gamelinda. Eu posso explicar o meu trabalho, tá? O que eu montei como mesa. Porque cada um de nós temos uma maneira de estar colocando o nosso trabalho, as nossas egrégoras, né? Então, a diferença seria essa. Seria a maneira de nós estarmos colocando esse trabalho para vocês. Mas, no fundo, ele é radiestesia. Então, eu posso falar para vocês assim, qual é a diferença da radiestesia pendular ou do pêndulo e das mesas. Essa eu posso falar com vocês. A radiestesia pendular trabalha qualquer coisa. Você pega o pêndulo, como eu mostrei para vocês aqui, e eu mensuro só de pensar. Por exemplo, o Mion me faz uma pergunta e eu mensuro daqui a resposta. Essa é a diferença da radiestesia pendular, o uso do pêndulo. Eu uso ele em qualquer lugar, a qualquer momento, sem nenhuma explicação. Eu tô para sair e eu não sei se eu vou tomar o ônibus. Eu pego o pêndulo na porta da minha casa e falo assim, eu posso tomar esse ônibus? E se o pêndulo dissesse assim para mim, não, eu espero. Quanto tempo? 15 minutos? Sim, eu volto, sento e espero 15 minutos. Então, essa é a diferença de você usar um pêndulo independente de mesas. O que as mesas fazem? Elas fazem com que vocês juntem um trabalho num só lugar. Aí qual é o objetivo, qual é a intenção de vocês e qual é o tipo de trabalho que vocês querem para o cliente de vocês. Aí nós chegamos às escolhas das mesas. Existem muitas mesas. Então, cada um vai trabalhar, ou cada um de vocês vão escolher o tipo de trabalho que vocês querem. E aquele que identificam vocês dentro do que vocês buscam. Porque as mesas é uma busca, né? Cada um tem uma busca. Quando a gente aprende tarô, quando a gente aprende cura prânica, quando a gente aprende reiki, são buscas. E quando a gente aprende mesas radiestésicas, radiônicas, são buscas. Então, cada um de nós temos uma busca. Então, cada mesa dessa é uma busca. Uma afinidade, exatamente, uma conexão. Então, cada um de nós vamos escolher aquilo que seria melhor para nós. Independente de quem seja, tá? Porque, na verdade, todos nós trabalhamos na mesma linha. Que nós vamos ver os raios construtores. Então, nós todos aqui somos devotos. Então, todos nós trabalhamos nos raios da devoção. Então, o que faz a diferença das mesas são exatamente isso, a busca de cada um. Deu para responder, a Gamelinda e Danilo? Então, eu vou apresentar o meu trabalho, tá? Agora na mesa.
Então, agora eu vou apresentar o meu trabalho na mesa, tá? Então, a radiestesia, ninguém mais tem mais pergunta do pêndulo, todo mundo entendeu direitinho. Então, vamos lá agora para a mesa. Então, qual é o meu trabalho em que eu coloco para vocês o da mesa? Primeiro, a gente sempre vai ter um decágono. Depois eu posso abrir a câmera de novo, tá? Que aí fica melhor para vocês visualizarem. Aqui a gente vai trabalhar o testemunho, que é o que eu falei. Em qualquer coisa que nós façamos em questão de radiestesia ou de mesa radiestésica ou radiônica, nós temos que ter o testemunho. Então, o nome do nosso cliente, ele vai ser sempre aqui, tá? Aqui eu vou estar trabalhando a minha proteção. Então, nós vamos estar trabalhando a proteção da abertura da mesa, a nossa proteção, aqui nos 9 círculos, que é um gráfico de proteção. Este gráfico, quando não usado na mesa, ele pode proteger casa, carro, tudo que vocês quiserem, ele pode proteger. Então, aqui vai vir o nosso nome e um cristal. Então, aqui a gente vai trabalhar a nossa proteção. Colocando isso, vocês podem estar trabalhando toda a mesa. Aonde nós vamos questionar se podemos ou não fazer a mesa? No relógio. Então, o relógio vai servir, sim, de o que nós temos que fazer na mesa. É o que eu falei, eu adoro, eu acho que uma das coisas que a gente sempre tem que fazer é a limpeza energética do cliente antes de qualquer coisa. Nós vamos trabalhar ele aqui nas figuras humanas. Ai, não vai aqui. Foi. Aqui nas figuras humanas é que nós trabalhamos a limpeza energética, a medição dos centros energéticos e o equilíbrio do nosso cliente com cristais. Então, a mesa trabalha muito com cristal e com um bastão, tá? Então, o bastão nós vamos estar usando exatamente aqui no nosso cliente. Aqui eu trabalho os 7 raios construtores. Os 7 raios construtores que eu vou trabalhar aqui é da Alice Bailey, que é o Tratado dos 7 Raios. Ele já é feito na radiônica pelo David Stanley. Toda a minha mesa ela está baseada na Alice Bailey e no David Stanley. Realmente, é o que eu falei. Você aprendeu, André? Que bom, que maravilha! Isso é bom, hein? Então, assim, toda a mesa ela tá entre o David Stanley, Alice Bailey e Joanna Kelly. Ou então a Celina Fioravante também, que entra dentro das mandalas, tá? Então, ela é a Susana Fischer também, que é o trabalho nosso com as mandalas aqui. Por isso que eu falei que a minha mesa, ela é energética, mas ao mesmo tempo ela está sendo psicológica. Por quê? Porque aqui nos raios construtores, eu vou estar analisando o lado do temperamento. Não é não, viu, H? O André tá falando, mas ele tá indo bem demais, viu? Então, os raios construtores, ele vai trabalhar os nossos temperamentos. Nós temos os 7 raios que nos compõem como temperamento. É esses raios que faz com que nós tenhamos a ação ou não. Os temperamentos, porque assim, depois que você tem as ações do temperamento, você colocou, depois eu te dou meu endereço do blog, depois eu coloco aqui. Você pega o temperamento, os temperamentos, né? Você tem a ação, do seu, vamos dizer assim, a sua energia, né? Ela está já fluindo. Então, tudo na tua vida, ela está fluindo. Por quê? Estes 7 construtores, eles estão trabalhando alinhados. Porque quando chegar no 8º, nós vamos trabalhar a consciência. Do 8º até o 12, eles já estão interligados para o 7. Então, não adianta a gente pegar e equilibrar os 12 raios, né? Ou os 49 sub-raios, e estes 7 construtores estarem em desequilíbrio. Então, quando nós sabemos quais são os nossos raios construtores e como nós podemos trabalhar para que ele esteja sendo acionado, fica melhor.
aí a vida da gente vai prosperar. Então aqui a gente vai ter como o nosso cliente, ele realmente está na vida dele. Quando eu chego aqui na mandala, eu vou estar sabendo qual é o caminho dele. Quando eu falo do caminho, é como se eu tivesse o caminho do herói. Vocês conhecem a história do caminho do herói? Então, é o caminho do herói que você tem que andar as 12 casas para que você chegue ao mesmo ponto e comece tudo de novo. Então, todos nós fazemos esse círculo. E todos nós estamos num determinado círculo de caminho que está nos incomodando ou não. Então, aí também nós vamos estar conhecendo. Esses dois são o conhecimento que nós vamos ter do nosso cliente, fora a mensuração que nós fazemos no relógio. Como equilibrar? Eu venho aqui, primeiro aqui, na nossa Queen. Eu trabalho com a Queen, tá? Deusa da misericórdia. Para quem é reikiano, conhece. Nós vamos trabalhar a água imantada ou então a cromoterapia com um bastão. Então, a gente vem aqui perguntando se o cliente necessita de uma água imantada ou se ele necessita de uma cor específica. Se for uma cor específica, nós vamos vir aqui na nossa figura humana e vamos, com o bastão, estar enviando a cor necessária. Se for a água imantada colorida, nós vamos estar fazendo, eu vou estar ensinando a fazer água imantada e estaremos fazendo água imantada junto com a Kuan-Yin. A água imantada, ela vai poder ser feita aqui ou então ela vai ser feita aqui no centro. Sempre a gente vai estar perguntando se a gente pode fazer o trabalho aqui ou não. Aí eu continuo a minha pergunta. Vou até aqui onde é o reiki. Eu coloquei reiki porque eu sou reikiana. Tem muita gente que trabalha com outro tipo de energia de cura. Ela pode vir aqui e acoplar aqui, tá? Essa energia de cura xamânica, prânica. Então, a que vocês acharem melhor. Ah, eu vou enviar um reiki para o meu cliente. Você vai enviar aqui ou você vai enviar aqui? Na água imantada, gente, quando o cliente estiver ao seu lado, você vai dar água para ele tomar. Quando ele não estiver, você vai pegar uma planta e vai colocar na planta. Aí, da mesma forma que você vai perguntar no relógio, como que se teu cliente vai tomar água, você vai fazer com a planta, tá? Ah, vamos dizer que teu cliente está distante e você tem que dar essa água, ele vai tomar durante uma semana. Ele vai tomar uma colher por dia durante uma semana. Você vai na planta e vai despejar na planta uma colher durante uma semana. Quando acabar, se você vê o cliente, você pode dar a planta para ele. Senão, a sua planta fica na tua casa, tá? Aí vocês vão vir aqui e perguntar qual o gráfico que o meu cliente necessita para o equilíbrio. Deu o gráfico, vocês vão usar cristal. Ah, que cristal? Eu uso a intuição. Qual o cristal que eu vou colocar aqui? Eu pego o cristal que a minha intuição for. Ah, mas eu não sei qual? Eu venho aqui e vou perguntar aqui qual a cor do cristal que eu vou colocar no meu gráfico. E vou colocar aqui. Aí eu vou perguntar no relógio quanto tempo eu vou deixar o meu cristal para o equilíbrio no gráfico. Se der 5, 10, 15 minutos, você não precisa fazer nada, seu cristal vai ficar lá, até vocês acabarem o trabalho, tá? Ah, mas ele vai ter que ficar 3 dias. Vocês vão tirar daqui e colocar num gráfico à parte. Colocar no gráfico à parte significa que vocês vão montar o outro gráfico, né? A mesa, ela vem, tá, gente? A mesa vem com gráficos à parte, vem com mandalas à parte e a própria mesa, tá? Então, quando vocês tiram, vocês vão colocar o nome, vão colocar o objetivo enquadrado embaixo, vão colocar o nome redondo em cima e o cristal que vocês usaram. Aí vocês vão colocar a data e o término. Na mesa, vocês vêm aqui e vocês fecham. Quando eu falei do começo aqui, vocês vão fazer a oração de vocês, tá? Eu esqueci de falar isso.
quando vocês fecham o trabalho aqui, às vezes pode ser que dê muito mais do que um gráfico. Ah, deram 2 gráficos. Vocês vão colocar 2 gráficos para eles aqui. Fechou o trabalho, vocês vão vir aqui no final, entregar o trabalho, agradecer, fazer as orações de vocês, todo o merecimento, tudo seja correto para o teu cliente. Tirou o nome dele daqui, tirou o nome de vocês daqui, está feito o trabalho, tá bom? O que vai depender da evolução ou da ressonância desse trabalho? Exatamente a medição de vocês de ressonância. Vocês vieram aqui e viram que a ressonância com o teu cliente era 20%. Vocês acham que esse trabalho poderia dar certo? Vocês acham? É uma pergunta. Vocês estão aí? Oi. Então, a ressonância exata. Ah, mas deu aí 70%. Tá, então você vai ter que refazer o trabalho, porque ele não vai chegar como você queria, né? Poderia ser 90%, 80%. Aí poderia dar certo. Ah, como que eu posso repetir o trabalho? Você pode repetir depois de 7 dias. Espera mais 7. Deu 21 dias, parou. Aí eu acho melhor vocês questionarem. O cliente de vocês é feliz do jeito que ele tá. Porque o trabalho em 7 dias ele tem que dar certo. Se ele não der, as mudanças do teu cliente também não foram efetivadas. Então não somos nós que vamos salvar alguém. É como ir ao médico. Você dá 50%, o outro dá 50%. Se o outro só vier com ele sem os 50%, nada vai dar certo. Porque a gente não está para salvar ninguém, né? A gente está para compartilhar, para estar equilibrando e clareando a vida do outro. Agora, se ele vier somente para salvar, ele está no lugar errado, né? Então, vamos dizer assim, as mudanças dele também vai fazer efeito em tudo isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí é o que nós vamos trabalhar, né? Aqui são os bastões. Isso aqui seria o do meio, seria o bastão cromático. Existe esse gerador aqui, que é também massageador, que tem muita gente que usa para limpeza na hora da figura que a gente tem lá na figura humana, né? Então a gente usa bastante. Os pêndulos pode ser qualquer um, é a escolha de vocês. Então é necessário o pêndulo, né? A escolha de vocês. A que vocês acharem melhor, vocês podem estar trabalhando. Aqui também na hora, nós vamos usar muitos cristais, né? Toda a mesa, ele é mais trabalhado com o próprio cristal do que conosco mesmo. É ele que vai fazer todo o nosso trabalho, inclusive a nossa proteção, né? Juliana. Ai, Juliana, fiquei tão feliz de saber que você estava bem, estava ótimo, viu? Nós estávamos com saudade de você. Então, esse é o meu trabalho da mesa, tá? Fora isso, a gente tem também todas as explicações necessárias, né? Quem é a Kuei-Yin, como que é feito o reiki, eu dou uma explicação meio por cima. As aulas dos raios construtores, que é algo que o pessoal pega um pouco mais, né, Ju? A gente está fazendo quase todas as aulas, a gente está fazendo, para que o pessoal entenda, não é uma aula só, são 8 aulas, 8, né? Acho que é 8. 8 aulas, eu acho que 6 ou 7, eu coloco os raios construtores, aí eu coloco mandala, raios construtores, coloco a água, e a gente vai estar sempre falando para que quando vocês cheguem no final, vocês consigam estar analisando o cliente de vocês de uma maneira bem coerente, tá? Não, Rosemary, não, tanto as mesas, elas servem exatamente para isso, para que você possa trabalhar o teu cliente à distância. Encantou, Lourdes, que bom! Fico feliz. Então, as mesas exatamente para isso, Rosemary, para que a gente tenha essa possibilidade que todo o trabalho é feito à distância. Se o cliente estiver próximo, a gente fala, coloca o dedo ali no decado. Eu, em particular,
eu acho assim, eu colocaria o nome dele aqui. Porque de repente você vai deixar ele 5 minutos aqui, ó, com uma pedrinha. Ele vai ficar com o dedo aqui, ele vai cansar, né? Então, colocar o nome dele aqui, mesmo ele presencial, seria melhor. Quando eu coloco o nome dele aqui, ó, o testemunho, eu também coloco um cristal, tá, pessoal? Então, os cristais, eles vão estar sempre sendo trabalhados na mesa. A Juliana não pode falar nada, Lourdes. A Juliana já fez mandala comigo, ela já fez a mesa, ela já fez a radiestesia, ela já fez a outra mesa. Ela tá sempre do meu ladinho. É terrível. Então, olha, pessoal, esse é o trabalho, tá? Que a gente faz aí, que a gente tenta passar para vocês. Eu acho que cada um, Yara, boa tarde, boa noite, cada um recebe, né, de uma forma. Sim, sim, Alice, sim, qualquer uma, até do Mion, se ele deixar. Eu vou falar de novo. Eu acho que as mesas, todas elas trabalham na mesma linha, né? Então, o que você faz, é por isso que a gente deixa os círculos abertos para que vocês acoplem isso. Que eu falei, a minha mesa, ela trabalha exatamente as energias da radiônica e as energias da Queen, do Reiki. E a essência que nós buscamos é a ajuda ao outro, é o nosso próprio conhecimento, né? Na verdade, a gente acaba juntando tudo isso numa só, né? É bem mais. Eu fiz bem mais, assim, pensando mesmo numa linha bem mais, assim, olha, bem mais objetiva, vamos dizer assim, né? E é mais, assim, bem para a parte psicológica mesmo, para você conhecer o teu cliente. Você equilibra seu cliente também, mas você equilibra ele numa linha mais, como que eu posso falar? Porque tudo é essência, né? É tão difícil, Alice, qualquer coisa que eu falar fica difícil. Eu prefiro nem falar nada. Pode, nossa, pode. Sabe quando você pode usar os florais, Alice? Quando você faz a medição dos raios construtores. Você pode estar equilibrando o seu cliente exatamente com os florais. Então, porque na verdade, quando você faz a análise dos raios construtores... Obrigada, Fátima. Obrigada, muito obrigada. Então, quando você faz a análise dos raios construtores, quando você for equilibrar, você pode equilibrar ele na mesa e você pode equilibrar ele fora da mesa também. Você pode usar a água imantada, como você pode usar os florais, que são vibrações, né? Tanto a água imantada quanto os florais são vibrações. Então, dá sim para você fazer isso, sim. Certo? Então, vamos ver as perguntinhas, né? Que eu vou fazer. André, você não quer esperar para responder minha pergunta? Ninguém quer esperar para responder minha pergunta? Quem responder primeiro vai ganhar uma mesa. Vou mandar pelo correio, não só a mesa, né? Mas as mandalas e os gráficos. Então, vamos lá. Alguma pergunta para eu falar a minha pergunta? Juliana. Então, vamos lá. A primeira pessoa que me responder... vamos ver o que eu posso perguntar, meu Deus do céu. É tão difícil, né? Como que chama o gráfico de proteção da mesa? Já deveria ter escrevido, né, Juliana? O André, olha lá, o André ganhou, olha lá. Olha, André, quase que você vai embora, André. 9 círculos. Muito bem. Olha lá, ó. E olha como é o acaso.
Olha só. Eu falei pro André, André, espera as perguntas para ver se você não ganha a mesa. Olha só, olha a sincronicidade. André, passa lá no meu e-mail o seu endereço. Acho que é mais fácil eu levar para você. Todo sábado eu tô lá próximo em Indaiatuba. Ai, que legal, André. Fico feliz. Ai, Yara, você não ganhou, Yara. Fica para outra vez. André, depois você passa no meu e-mail lá o seu endereço para que eu possa mandar para você, tá? A mesa. Olha lá, tá vendo? Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma coisa que vocês não tenham entendido? Deixa eu pegar o meu site, meu blog pro Mion. Espera aí um pouquinho. Esse é meu blog, Mion, que você pediu. Então, ultimamente eu não tenho escrevido muito lá, não. Obrigada pela visita, Adriana. Pessoal, amanhã tem aula de mesa normal, tá? Mesa radiestésica amanhã. Estaremos junto quem está na aula. Mais dúvidas é só vocês entrarem em contato com a Iete ou comigo mesma, tá? Esse é o meu blog. Pode perguntar, Alice, fica à vontade. Gratidão pela presença de todos. Você só faz a radiestesia pendular se você não tiver conhecimento do pêndulo, né? Fica à vontade, Yara. Aí, se você não tiver o conhecimento do pêndulo, aí sim você teria que fazer para você. Até amanhã, André. Para você poder estar manuseando. Mas como você já sabe, não. Aí você só faz a mesa, não tem nada a ver. Gratidão, Zezé. Até amanhã. Obrigada, Lourdes. Gratidão a todos pela presença. Muito obrigada mesmo. Beijo. Até amanhã.